Será que a gente vive, será que a gente age, se relaciona na nossa vida de forma consciente? Você se acha uma pessoa consciente? O que é consciente? O que é ser consciente? Hoje eu resolvi trazer um assunto aqui que ajuda a gente a se conhecer ainda mais. A gente vai falar aqui de consciente, pré-consciente e inconsciente. Vamos descobrir então se você está consciente como você acha que está ou não, né? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal Encanto Movimento Interior, que carinhosamente você pode chamar de IMI. Eu sou a Paola Regoso, eu sou psicanalista e estudante de psicologia. Eu sou apaixonada por autoconhecimento, por desenvolvimento humano e por assuntos relacionados a relacionamentos. E a tudo que envolve essa atmosfera relacionada à nossa consciência. Será que eu tô consciente mesmo? Será que eu estou agindo de forma consciente ou será que o inconsciente ou pré-consciente estão nas rédeas da minha vida, no comando da minha vida? Então, para começar aqui, eu vou trazer o conceito que o Freud trouxe para nós a respeito desse tema, desse conteúdo. E o Freud é considerado o pai da psicanálise, a gente tem muito para aprender com ele. E ele traz esses conceitos dentro da teoria estrutural da personalidade. E essa personalidade, ela é muito única, ela é muito característica de cada indivíduo. Então não tem ninguém que tenha uma personalidade igual a outra pessoa. Nós somos únicos enquanto seres humanos aqui na Terra. A gente está individualizados, por isso a gente diz indivíduo. E falando assim a grosso modo, essa personalidade, ela é como se fosse uma máscara que a gente veste, que a gente usa, a gente se mascara para que a gente se sinta aceito, para que a gente se sinta incluído no meio em que a gente vive, na sociedade, no nosso meio ambiente, com as pessoas que a gente convive, com quem a gente convive, na nossa família. Então é como se fosse uma máscara mesmo, que todos nós usamos. É uma adaptação, como se fosse assim uma defesa para a gente viver. Uma forma de se adaptar mesmo ao meio. E aí, vamos entrar lá no consciente. O que é que o consciente envolve? O consciente envolve as nossas percepções e os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e percepções, então, estão na parte consciente do nosso aparelho psíquico. E nesse consciente estão as coisas que a gente lembra naturalmente, como, por exemplo, eu sei que eu aqui sou a Paola Regoso, eu tenho um marido, eu moro na cidade de Chapecó, eu sou estudante de psicologia, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência de que eu estou aqui agora, sentada sobre esse tapetinho. Então, o que está relacionado ao consciente é aquilo que a gente sabe, é o que a gente tem conhecimento de forma lúcida, clara. Consciente, ok. E agora, nós temos o pré-consciente também. E o que é que fica guardado ali? O que é que tá nesse pré-consciente que todos temos? Eu e você, a gente tem pré-consciente, viu? No pré-consciente estão armazenadas, estão guardadas as memórias. Mas que tipo de memória? Memórias que a gente tem, com um pouco de esforço, a gente consegue lembrar. Como, por exemplo, o que foi que eu comi hoje no almoço? O que é que eu comi no almoço de ontem? Você lembra o que tu comeu no almoço de ontem? Procura lembrar. Ontem, você vai ter que fazer um esforcinho, mas você vai lembrar. Ontem eu comi arroz, feijão, ovo, enfim. Não sei o que você comeu, mas o pré-consciente armazena essa informação. Com algum esforço você vai lembrar, você consegue resgatar. No pré-consciente também estão armazenadas as lembranças. Eu lembro com algum esforço, mas eu consigo lembrar, inclusive de alguns detalhes, do dia do casamento, das viagens que eu fiz com meu marido, enfim, situações assim que você consegue lembrar, você vai resgatando, mas que você precisa fazer um pouquinho assim de esforcinho ali para lembrar, tá? Até agora a gente falou do consciente, do pré-consciente e agora falta o quê? O inconsciente. Mas o que é o inconsciente? O que fica armazenado nesse inconsciente, Paola? No inconsciente ficam armazenadas também memórias. Lembra que ali no pré-consciente nós também tínhamos memórias? Então qual que é a diferença? A diferença é que no inconsciente a gente armazena memórias reprimidas. Estão guardadas memórias reprimidas. O que isso quer dizer? São memórias que a gente não vai lembrar. Que a gente manifesta sinais de que aquela memória existe, mas a gente não lembra que aquilo existiu. A gente reage impulsivamente em relação a alguma situação, mas eu não sei que é porque aquela situação X aconteceu na minha vida.
as pulsões estão nesse inconsciente. E essas pulsões são impulsos energéticos que direcionam a nossa energia e fazem com que a gente se comporte de uma maneira determinada, sabe? Como, por exemplo, você teve um atrito aí na tua casa com um filho teu ou com o teu marido. Vamos supor que você discutiu com o teu marido. Tu foi lá e começou a quebrar tudo dentro de casa. Você pegou uma porcelana que tinha ali atrás de ti e você pegou e quebrou. Isso não acontece por acaso. Você não quebra porque, agora deu vontade de quebrar, vou quebrar. Porque se você estivesse consciente, você não quebraria. Quem é que ia pegar e quebrar aquela porcelana? Quem é que ia quebrar aquele objeto de livre e espontânea vontade? Conscientemente você não iria querer fazer isso, entende? Pra que tu vai querer comprar um novo? Pra que tu vai querer fazer um estrago dentro de casa? Pra que tu vai fazer isso? Não teria lógica. Percebe que conscientemente não existe lógica para isso? E quando viu, você fez, você quebrou, entende? Então isso foi movido a partir de um impulso energético que direcionou a tua energia para que fosse quebrado aquele objeto. Direcionou a tua energia para que você tivesse aquele comportamento. E isso foi a nível de inconsciente. Aí no inconsciente a gente busca as razões, busca a compreensão de por que eu ajo como eu ajo. Por que eu briguei com meu marido e fiquei sem falar com ele uma semana de birra? Por quê? Porque conscientemente não é sábio fazer isso, não tem lógica nenhuma você ficar uma semana sem falar com o marido, entendeu? Ou quebrar as coisas dentro de casa. Então é o inconsciente nesse momento que está regendo a tua vida. Então, gente, esse inconsciente é o maior responsável pela formação, pela constituição da nossa personalidade. A gente não é muito consciente, não. A gente tá na maior parte do tempo agindo, reagindo, vivendo, se relacionando de forma inconsciente. Esse inconsciente, ele não tem noção de tempo e nem de espaço. É como se fosse um porão lá na tua mente, que faz parte do teu aparelho psíquico. É uma parte bem escura. Ela não é clara como foi a parte consciente que eu comentei antes. Esse inconsciente não sabe a ordem dos fatos. Ele não tem clareza, porque ele não tem luz, ele é escuridão, sabe? Então, ele não sabe a ordem que aconteceu determinado evento, ele só sabe que aconteceu, mas ele não tem clareza nenhuma. E como eu falei, eles são lugares obscuros. É como se fosse, imagina uma casa que tem um porão e é bem fechado, a janela tá fechada, tá tudo fechado lá nesse porão. O inconsciente é esse lugar. Quando a gente entra nele, a gente nem sabe que tá tudo apagado, tá escuro, eu não enxergo nada. Eu simplesmente vou vivendo lá dentro desse inconsciente. A gente vive nesse inconsciente. Olha só, eu trouxe aqui pra vocês esse desenho, eu acho muito bacana. É uma analogia que a gente faz com iceberg, sabe? Olha só o tanto inconsciente. Tudo isso daqui é inconsciente, gente. Tudo isso. Então, olha o tanto que a gente vive lá na claridade, na luz do sol. Só um tantinho que tá aparecendo, essa pontinha do iceberg aqui que tá aparecendo, a gente vive de forma consciente. A gente sabe, eu sou a Paola, eu sou casada, eu tenho 20, me esqueci agora, enfim, quase 30 anos. Tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu tenho clareza sobre quem sou eu, sobre o que eu estou fazendo, sobre onde no universo eu me encontro agora, sabe? Geograficamente falando. Então, aqui é tudo consciente, tá? Agora, o pré-consciente é como se fosse um filtro, aquela peneirinha. Ele fica entre o consciente e o inconsciente. É como se fosse um filtro. O que eu vou deixar passar pro consciente, sabe? Aquela coisa que eu comi ontem. Tu tem que fazer algum esforço pra lembrar. Ah, como é que foi aquele casamento, aquele evento que eu fui. Lembrar de algum detalhe. Eu tenho que fazer um esforcinho pra lembrar. Tá aqui no pré-consciente. O inconsciente tu não consegue resgatar sozinha. Não consegue, é muito difícil. Por quê? Porque tá escuro demais, não tem sol aqui. Tá bem nas profundezas, entende? Esse consciente, você percebeu ali no desenho, na figura do iceberg, que ele é a menor parte. É todo o material que está acessível para a pessoa. No caso, todo o material mental que está acessível para a pessoa. Ah, e olha só, esse pré-consciente é o que muitas pessoas chamam de subconsciente. Para Freud, ele chamava de pré-consciente, tá? Mas é o subconsciente para algumas pessoas. E aí tem o inconsciente, que a gente já falou, e entrando um pouquinho nesse inconsciente, a gente vive a maior parte da vida aqui, ó. Tem literaturas que trazem
que a gente vive 95% da nossa energia mental, ela está no inconsciente. Tem algumas literaturas que dizem que é 98%. Independentemente do percentual, o que se sabe é que realmente é muito maior a proporção vivida inconscientemente em relação à vivida conscientemente. Então percebe o quanto a gente precisa colocar a luz aqui no inconsciente e entender que a gente está vivendo inconscientemente? Como que a gente percebe isso, Paula? A gente percebe isso quando a gente tá com sensações, sentimentos, quando emoções afloram, elas vêm à tona e a gente não gostaria de ter aquilo tudo vem e a gente nem sabe por que veio, de onde veio, e aí a gente precisa de auxílio para colocar luz nessas questões, para ligar a luz daquele porão. E claro que não pode ser rápido, tu vai ligar aquela luz rapidão do porão, tu vai ter que sair porque é muito agressivo, é que nem tu olhar direto pro sol. Experimenta olhar, quer dizer, modo de dizer, não vai fazer isso porque vai fazer mal pra tua visão, tá? É só um modo de dizer pra te entender. Experimenta ficar olhando pro sol. Olha pra ele, você não vai conseguir, é muito difícil, ou você vai até olhar, mas vai doer, vai fazer mal pra você. Os teus olhos não vão aguentar aquilo, é muita agressividade, entende? Então, é importante luz e sombra, ambos são muito importantes. E a gente vive as duas coisas na nossa vida. Vamos parar de ignorar que existe sombra em nós. Ah, porque eu sou só luz, porque você é luz. Não existe essa história de que todo mundo é luz. Gente, balela, isso aí é furado, isso não é real. A gente é luz e sombra. E nesse inconsciente tem memórias que a gente acredita que perdeu. Coisas que a gente acha que nem lembra mais, elas ficam guardadinhas lá. Uma surra que você levou quando tu era criança, ou um bloqueio muito grande que você tem. Eu já ouvi casos em que a pessoa foi assaltada e ela viu os assaltantes, mas ela esqueceu quem são os assaltantes. Às vezes, por trauma, isso se torna inconscientizado, é um conteúdo que passa a ser reprimido, uma memória reprimida, entende? Isso acontece não para assaltos apenas, é só um exemplo que eu dei, mas isso acontece com todo ser humano. Coisas que vão doer ao lembrar, o pré-consciente vai jogar lá para o inconsciente. Eu não tenho como trazer lá para a parte clara, para a parte consciente, lúcida, justamente porque vai doer, é difícil. Por isso que a gente diz que o autoconhecimento é um processo doloroso, um processo de dor, que ele não é, lindo, maravilhoso. Claro que no fim das contas é sim, porque é bacana você se tornar mais lúcido, né? Agora, é um processo que vai ter dor, porque você vai ter que ver o que tu não estava querendo ver. Os sentimentos que a gente ignora, eles ficam lá no inconsciente. A raiva reprimida, ela fica lá, mas ela vai se manifestar de outra forma na tua vida, quebrando aquele prato que eu falei, aquele objeto que eu falei, batendo talvez nos cachorrinhos, nos animaizinhos, sendo agressivo com as pessoas. Isso vai se manifestar de alguma forma e tem N possibilidades. Isso eu tô falando pra raiva, mas pode ser que a tristeza você também reprima, então agora você vive uma vida que é só alegria, que é tudo lindo e maravilhoso, porque eu já sofri, já tive dores, mas eu não queria que isso tivesse acontecido. O que acontece? Conteúdo reprimido. Coloco lá naquele porãozinho lá, bem escuro que eu falei pra você antes. Então, todo ser humano reprime informações e conteúdos vividos. Cada um à sua maneira, como uma defesa pra fugir do sofrimento, pra sobrevivência. A pessoa quer sobreviver. Esse é um instinto básico, querer sobreviver. Deu para entender bem isso? Os conteúdos conscientes, eles podem ser dolorosos, eles doem em nós muitas vezes, esses conteúdos conscientes, como por exemplo aquela surra que eu falei, e aí você acaba colocando lá no inconsciente, e aí você consegue acessar de que jeito isso? E por que é importante acessar isso? É importante acessar para você se tornar uma pessoa lúcida. Mas por que se tornar uma pessoa lúcida? Para não ficar simplesmente manifestando o teu inconsciente nos teus atos, nas tuas palavras, que ferem, que machucam, que causam atritos e problemas no trabalho, nos relacionamentos, até na saúde e no corpo físico. Entende a importância de você trazer consciência para o inconsciente? É como se fosse colocar luz naquele porão, que nem eu comentei. Então, é importante fazer isso, porque você se torna uma pessoa mais centrada, uma pessoa sabendo mais sobre você, sobre quem é você, sobre por que você age como age, sobre por que você tá fazendo um estardalhaço muitas vezes sem necessidade e você não tem autocontrole. E não adianta dizer que é só uma questão de treino se trabalhar autocontrole, porque aquilo vai voltar a se repetir, porque o inconsciente tá no controle na maior parte do tempo, entende? Sabe aquelas pulsões que eu falei antes? São impulsos, sabe? Impulsos. Então, quem nunca agiu, quem nunca fez nada por impulso? Eu duvido que exista alguma pessoa que não tenha agido de forma impulsiva até então. Pessoas que cometem traição, por exemplo, que traem,
a outra, trai o parceiro ou a parceira, essas pessoas muitas vezes são movidas por algo que nem elas sabem dizer. É o inconsciente agindo nesses momentos. Então, não é desculpa, porque, então eu agi inconsciente, eu fiz isso, aquilo. Não, você fez, mas aí você precisa fazer o quê? Colocar luz, entender o que está acontecendo. E como é que a gente faz para acessar esse inconsciente de forma consciente? Compreende? Que não seja só na manifestação externa aqui, que o meu inconsciente quer mostrar. Como é que eu faço isso querendo fazer isso? Acessar esse inconsciente por eu querer acessar ele, querer ver o que é que está guardado nesse porão. Como é que eu abro a porta desse inconsciente? A gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode fazer isso através da regressão, com profissionais que trabalhem com regressão. Sempre procurar, eu oriento vocês a sempre procurarem profissionais capacitados, muito capacitados, de confiança. Pesquisem sempre o perfil do profissional, sempre. A gente também pode fazer isso através da psicanálise, que é uma ferramenta com a qual eu trabalho, e eu também sou atendida com uma psicanalista, então eu percebo quanto isso traz resultado, quanto eu consigo enxergar o que antes eu não via. Eu até tinha feito um vídeo algum tempo atrás falando da minha cirurgia ortognática, já tem meio ano, 7, 8 meses, enfim, tem um tempo aí que eu fiz essa cirurgia ortognática e foi movida a partir de um processo que eu descobri através da psicanálise. Eu compartilhei isso com vocês numa série de 4 vídeos que eu fiz. Então a psicanálise é uma ferramenta maravilhosa para desbravar, para abrir aquela porta do inconsciente e começar a adentrar nele. Exige coragem, exige muita coragem. Outra ferramenta muito preciosa que eu trabalho, eu amo de paixão e eu te digo sem sombra de dúvidas, eu te digo com muita clareza mesmo que funciona, é a constelação. Constelação familiar, constelação de negócios. Foi o método elaborado pelo alemão Bert Hellinger. Em outra oportunidade eu venho aqui falar sobre isso. A constelação, ela trabalha a nível de inconsciente. A gente traz consciência para aquela questão e a gente entende aonde está a origem daquele problema, daquela questão que eu levei para a constelação. O pré-requisito para isso, gente, pré-requisito para fazer a constelação é você estar aberto e disponível e realmente com vontade e coragem de olhar para aquilo que vai se mostrar, porque a gente só consegue enxergar no momento em que abre o campo, para que se possa ver o que precisa ser visto para solucionar aquela questão. E olha que interessante, esse processo é para a vida inteira, porque a gente o tempo inteiro está inconscientizando informações, o tempo inteiro a gente está jogando coisas lá naquele porão escuro que eu falei. Ontem aconteceu algo com meu filho, eu não tenho filho, mas é um exemplo. Aconteceu algo com meu filho, puxei a orelha dele, dei uns tapas nele, e no fim das contas eu me dei conta que não era aquilo que eu tinha que fazer, mas eu fiz. Quer dizer, já estou inconscientizando mais informações, entende? Então eu estou tratando questões lá de trás, mas eu estou criando novas situações hoje, agora. Então é um processo para a vida inteira, por isso que eu digo que autoconhecimento ele tem começo, mas ele não tem fim. Então, bem-vindo a esse mundo. Vamos junto nessa. Hoje, o conteúdo foi esse, quis compartilhar contigo que é consciente, inconsciente e pré-consciente, de acordo com a visão da psicanálise, para depois a gente adentrar em mais conteúdos que a psicanálise e a espiritualidade traz pra gente, que o Freud, grande pai da psicanálise, compartilhou com a gente, essa brilhante mente, que nos auxiliou muito na compreensão de o que é a mente humana, quem somos nós, o que é que a gente está fazendo aqui. A gente pode entrar muito em questões bem profundas. Então, a intenção desse vídeo era explanar esses 3 conceitos para você. Eu espero que tenha sido muito útil para ti, que isso tenha despertado algo em você. Quem sabe você termine de assistir esse vídeo e vai pensar, bah, eu tô precisando fazer alguma coisa. É muito amplo esse mundo do autoconhecimento. Então você vai sentir o que é que você precisa fazer, se é que você tá disposto, se é que você está com esse desejo, essa vontade de se conhecer, de resolver coisas que precisam ser resolvidas na tua vida, que tu tá deixando essas coisas para trás, do tipo, eu não quero ver, mas no fundo tu sabe que tem que resolver, que tem que olhar para aquilo. Só talvez você está adiando, procrastinando ou tapando, porque dói um pouquinho olhar para isso. Mas quem sabe não seja à toa que você esteja aqui assistindo esse vídeo. Quem sabe seja a hora de virar a chave, de acender a luz. Gradativamente, sabe? Com aquele dispositivo lá. Como é que é o nome, amor? Aquele que liga gradativamente. Tem um botãozinho, aquele que tu gira,
e começa a acender gradativamente a luz, sabe? Então é aquele dispositivozinho, tu não vai acender a luz de sopetão, tu vai gradativamente. Então, quem sabe seja esse o momento. Se você já tá nesse processo, muito legal mesmo. É dar continuidade, porque é um mundo infinito. E eu acredito muito que o autoconhecimento transforma a nossa vida, as nossas relações e faz com que tudo tenha muito mais sentido. E aí fica muito mais gostoso viver, sabe? A vida tem um gosto bom, é muito bom. Fico muito feliz por ter você aqui hoje. Seja muito bem-vindo em todos os vídeos que a gente traz aqui no Encanto. A gente vai trazer mais conteúdos, então permanece aqui. Vamos expandir a consciência cada vez mais juntos. Como aquela frase que eu gosto muito que o Roberto Crema diz: ninguém transforma ninguém. E ninguém se transforma sozinho, nós nos transformamos no encontro. Então é por isso que a gente tá aqui, você aí, eu aqui, então você será sempre muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no canal e curte o vídeo se você gostou. Pode deixar sugestões aqui também, insights, que eu vou adorar ler e saber o que você pensou, o que você refletiu a respeito desse assunto. Um super beijo no coração de vocês, a gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau!